Fala galera, meu nome é Heloise, bem-vindos, né? Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui. E aqui vocês vão encontrar histórias de crimes, né? Histórias de crimes reais, que é uma das minhas paixões, né? Pra quem não me conhece, eu sou estudante de História, quase no finalzinho do meu curso, e pretendo me especializar na minha pós-graduação em História Criminal e em Criminologia, né? Eu estudo esses assuntos há muito tempo, e esse ano de 2022 eu me senti nesse desejo de compartilhar as histórias, né? Que eu pesquiso com o público, que eu sei que no Brasil existe um público muito grande que gosta de true crime. Sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre a história criminal da Isabela Guzmán, né? A adolescente de 18 anos que matou a mãe com mais de 80 facadas. Confesso pra vocês que eu não conhecia muito a história da Isabela Guzmán, né? Eu sabia que ela viralizou no TikTok após ela ter postado um conteúdo de uma música, né? Associando ela a uma música chamada Sweet But Psycho, né? Que significa doce, mas psicopata, né? Acabou viralizando também aquele famoso vídeo dela no tribunal, né? Após já estar entrando em trâmite, assim, de condenação, ela fazendo aquelas caretas e o pessoal falando que ela tava zombando do crime, né? Pra quem não conhece esse caso, Isabela Guzmán, no dia 28 de agosto de 2013, assassinou sua mãe na cidade de Aurora, no Colorado. Colorado é um estado, um dos estados norte-americanos, né? E Aurora foi uma cidade que foi fundada em 1891 e se tornou cidade mesmo em 1929. A adolescente de 18 anos matou a mãe na sua própria residência, onde ela morava com a mãe, em Monroe, e o padrasto Ryan Roy, né? O padrasto, como ela morava com a mãe e o padrasto, ela não morava com o próprio pai, que é o Robert Guzmán, né? Ela é filha de pais separados. E, de acordo com as pesquisas que eu fiz, inclusive todas as fontes estão aqui, eu não faço casos e não falo sem nenhuma pesquisa, né? Todas as fontes estão aqui. Isabela tinha uma relação muito conflituosa com a mãe, né? Deixando claro que, em uma das pesquisas que eu fiz, a própria Isabela deu uma entrevista para um site de televisão, de jornal, que chama CBS4, norte-americano, em que ela fala que ela sempre teve uma relação conflituosa com a mãe, porque ela dizia que sofria abusos em casa. Não foi especificado que tipo de abuso, mas que a família era testemunha de Jeová e ela tinha conflitos com isso, né? Pra quem não sabe, testemunha de Jeová é uma religião, e eu sei que dentro dessa religião, né, tem algumas limitações no sentido do que pode ou não fazer, né? Não tô aqui dando meu posicionamento sobre uma religião, mas falando que, por exemplo, em determinadas religiões, como é o caso dessa que eu pesquisei, os jovens acho que não podem frequentar certos tipos de festa, acho que não comemoram aniversário, enfim. Então ela relatou, né, para algumas entrevistas que ela deu, inclusive a última que eu vi foi no ano de 2021, ela falando, bom, a gente vai chegar lá, mas basicamente ela falando que já estava bem após isso, dentro desse instituto, né, que ela foi, e que ela já estava apta para voltar à sociedade. Mas voltando ao caso, o que aconteceu foi, a relação dela com a mãe era muito tumultuada. Me parece que a Isabela não chegou nem a terminar o ensino médio, que fez com que a mãe dela ficasse muito irada, né? As duas brigavam e discutiam muito. Pelas pesquisas que eu fiz, os vizinhos notavam as constantes brigas, né? Teve um dia, inclusive, que a mãe chamou a polícia e o policial falou que Isabela, por ter 18 anos, podia sim ser expulsada da casa, expulsa, né, se ela não encontrasse uma maneira de respeitar a mãe. Nesse dia, inclusive, Isabela voltou pro quarto e não teve nenhuma discussão com a mãe. Porém, me parece que no dia seguinte, de acordo com relatos, a Isabela teve uma briga muito feia com a mãe dela, em que ela acabou cuspindo na cara da mãe, né, e mandou um e-mail pra mãe horas depois, dizendo, você vai pagar. Isso que aconteceu foi um dia anterior ao crime, né. A questão toda em volta desse caso da Isabela é que as pessoas, né, quando viram aquela carinha fofa dela no TikTok, não imaginavam que ela mataria a mãe com mais de 80 facadas. Eu vi em alguns sites que ela matou com 79 facadas, 8 com 80, e que alguns peritos falaram que chegaram até 150 facadas no pescoço e no rosto, né? Um policial que chegou no dia da noite do crime disse que ficou assustado com a cena que ele viu. Mas, voltando pro dia do crime, um dia antes do crime, a Isabela cuspiu na cara da mãe e mandou esse e-mail dizendo que ela ia pagar. No dia seguinte, o pai da Isabela, Robert Guzmán, né, o pai mesmo dela, biológico,
a pedido da mãe da Isabela, foi até a casa dela conversar com a menina para que ela acalmasse, né? Para que ela não ficasse tratando a mãe dela assim. Foi o que o próprio pai deu na entrevista. E a Isabela falou que sim, porém o próprio pai relata que não foi como ele aconteceu, como ele tinha dito a ela, né? A mãe dela, quando chegou do serviço às 9h30 da noite, entrou pro banheiro para tomar banho. A Isabela entrou logo atrás, tanto é que no óbito, né, oferecido pela perícia que eu vi nas pesquisas, às 10h05 da noite, a mãe já estava morta. Então ela chegou do trabalho 9h30, a Isabela entrou pro banheiro atrás dela e golpeou ela entre o pescoço e o rosto com mais de 80 facadas, né? Entre 80 e 150 facadas foi o que eu encontrei. O padrasto estava no andar de baixo fazendo comida e me parece que ouviu os gritos, tentou subiu pela escada, mas quando ele chegou na porta do quarto, a Isabela encostou, né? Eu acho que ela encostou o corpo todo na porta para que ele não conseguisse entrar. Como ele não conseguiu entrar, ele só viu o sangue, muita quantidade de sangue, que ele afirma, né? O padrasto dela, o Ryan Roy, e ele não conseguiu passar. Mas depois de um tempo, a própria Isabela abriu a porta e saiu com a faca na mão, sem dizer nada, saiu pelas ruas, sem dizer uma palavra, não manifestando nada, e ele encontrou a esposa totalmente ensanguentada. Ele tentou fazer aquele movimento dos bombeiros, né, para recuperar a respiração, mas ela já estava morta. Às 10h05 da noite ela já se encontrava morta. Ele ligou para a emergência, né, pensando que ela poderia estar viva. A emergência chegou lá pensando que seria um caso de uma senhora que passou mal ou alguma coisa assim, mas que ficou horrorizada com a cena. A Isabela ficou 15 horas desaparecida. Primeiro, após ela ter matado a mãe, ela passou nessas lojas de conveniência dos Estados Unidos, sabe? Toda ensanguentada. Como todo mundo ficou muito chocado, ela falou que tinha sofrido um abuso sexual e correu do estuprador, né? Porém, não foi isso que tinha acontecido. Ela ficou vagando nesse local, no estacionamento, após 15 horas do assassinato. Mas pessoas que ficaram sabendo do caso e que viram ela naquela área ali, acabaram ligando pro policial e falando para eles. 15 horas depois ela foi encontrada e foi presa, né? Como eu falei, um dia após ela ser presa, ela se recusou a sair da cela para poder ir pro tribunal, mas ela acabou tendo que ir, né? Porque ela precisava ser julgada, só que ela alegou insanidade, né? Como ela alegou insanidade, toda uma equipe psiquiatra teve que fazer um exame nela, porque quando alguém alega insanidade, é necessário que faça toda uma pesquisa médica com profissionais da área, porque se for mesmo uma pessoa insana, o juiz vai julgar através desse relatório. E a psiquiatra que tratou do caso dela falou que ela sofria de esquizofrenia paranoide. Para quem não sabe, esquizofrenia é uma doença causada pela má formação do neurotransmissor no cérebro, né? Chamado dopamina. Esse neurotransmissor, que é responsável por inúmeras sensações do ser humano, ele não é bem informado nessas pessoas. No Brasil, atualmente, 2 milhões de pessoas sofrem com esquizofrenia e no mundo todo, mais de 100 milhões de pessoas sofrem com esquizofrenia. Deixando claro que esquizofrenia não tem nada a ver com a pessoa ser criminosa, né? A pessoa pode ter esquizofrenia, fazer o tratamento e ter a vida dela normal. Inclusive, tem um psiquiatra forense muito bom brasileiro, o Dr. Guido Palomba, que ele fala que a maioria dos esquizofrênicos fazem mais mal para eles próprios do que para os outros, né? Mas que existem sim esquizofrênicos que cometem crimes, mesmo porque no impulso da coisa ou por delírios acabam cometendo esses crimes. A esquizofrenia paranoide ela é identificada como alucinações, delírios, a pessoa fica totalmente fora de si, confunde o que é real com o que não é real. E um dos motivos que a Isabela alegou por ter matado a mãe, ela falou que aquela não era sua mãe, e sim uma mulher chamada Cecília, e que ela deveria matar essa mulher para salvar o mundo. Então percebe-se aí uma grande confusão mental. Antes da Isabela ser presa e ir para este instituto psicológico, né, porque as pessoas que são diagnosticadas com algum tipo de esquizofrenia, né, em julgamento, elas vão para o hospital próprio de psiquiatria e tratamento, elas não ficam em cela comum. Só após ela ter sido presa e ir para essa cela, para as pessoas, né, que são diagnosticadas com algum tipo de doença mental, etc., que ela começou o tratamento. Antes disso, ela não fazia nenhum tratamento esquizofrênico, né? E a psiquiatra dela, que analisou o caso, falou que ela já apresentava traços fortíssimos de alguém com esquizofrenia e que não era normal, né?
Eu acho que naquele dia, naquele vídeo que viralizou no TikTok, que ela fazendo aquelas caras, eu acho que é justamente essa questão do delírio e, né, e dessa confusão mental, porque ela ficava rindo e fazendo cara fechada, rindo e fazendo cara fechada. Muitas pessoas acham que ela tava fazendo isso por maldade, eu não sei se vocês acham isso, comentam aqui embaixo. Mas pra mim, na verdade, tá tudo aliado a essa doença dela de esquizofrenia, que deixa mesmo as pessoas com confusão mental, né? Eu já convivi bastante com pessoas esquizofrênicas que fazem tratamento e realmente rola essa questão de confusão mental, de não saber onde tá. Mas com tratamento as pessoas vivem uma vida normal. No caso dela, que ela não tratava, né? Uma coisa que eu pensei também foi por causa da religião. Eu não sei se na religião dela é permitido que eles tomem, tipo assim, certos remédios, né? Então, sei lá, ela disse que tinha conflitos familiares muito grandes, pois ela parece que não aceitava a religião, alguma coisa assim, que era abusada dentro de casa. Ela foi julgada, né, e o promotor falou que achou coerente ela ser internada e não ir para um presídio comum, mas porque para ele ficou claro que era uma pessoa que não era normal, ela sofria de algum transtorno e que por causa desse transtorno ela matou a mãe, né. Em uma pesquisa recente de 2021, Isabela deu novamente uma entrevista para esse site, né, CBS4, em que ela falou que já estava medicada e pronta para voltar à sociedade. Lembrando que, quando ela foi julgada, o juiz deixou claro que ela só voltaria à sociedade se tivesse um relatório que apresentasse que ela estava bem mentalmente, mas que poderia ficar a vida toda nesse instituto, né? Geralmente, quando as pessoas são presas por causa de doenças psicológicas, elas só podem sair com atestado psiquiátrico depois de inúmeros exames. Algumas continuam a vida toda na prisão. Então, ela ainda hoje, né? O crime foi em 2013, já tem 9 anos do crime, ela ainda hoje se encontra na prisão. Na prisão, sim, né? Nesse instituto em que ela faz tratamento. Ela ainda não foi solta, mas ela deu uma entrevista falando que ela poderia voltar à sociedade e que ela se arrepende muito pelo que ela fez com a mãe, que aquilo não era ela, era outra personalidade. Sempre no final dos vídeos, gente, eu vou deixar minha opinião assim, né? Eu não sou formada em criminologista, não sou juíza, não sou advogada, então eu não tô aqui pra dar veredito final de nenhum caso. Eu tô aqui pra expressar minha opinião a partir dos casos que eu vejo, das histórias que eu pesquiso, né? Que entra também em criminologia. E vocês também podem deixar aqui a opinião de vocês. Eu penso que, na verdade, eu não vejo como caso de psicopatia. Eu vi muita gente falando que ela seria um caso típico de psicopata. Eu acho realmente que ela se encontra, né, com um tipo de esquizofrenia, que existem vários tipos de esquizofrenia. A dela é paranoide. E por causa disso, como ela não tratou a vida inteira, eu acho que ela não conseguia conciliar a vida, os conflitos com a família. Eu acho que naquele dia, muitos psiquiatras forenses, né, e peritos falam que um golpe de facada ainda pode entrar naquela coisa de que foi sem querer, né? A gente tava brigando, foi por impulso e foi por querer. Mas a partir do momento que você dá muitos golpes de faca em uma pessoa, já entra num contexto maior, né? Tanto é que os anos de crime, né, a sentença é muito maior porque já conta como muita raiva, né? Você dá uma facada em alguém, você dá 150 facadas em alguém, tem uma diferença enorme, né? Ela tava realmente com muito ódio da mãe. Na cabeça dela, ela disse que confundiu a mãe dela com uma cecília. Nunca saberemos se é verdade ou mentira. Eu só sei que essa história é muito triste, principalmente envolve uma questão entre mãe e filha, né? Ela sempre teve essa relação conflituosa com a mãe. Como saiu o laudo, né, gente? Eu tô tentando aqui acreditar no laudo. A gente sabe que tem laudos que saem errado, etc. Mas eu tô aqui tentando acreditar no laudo, né? Em que a psiquiatra falou que ela sofre de algum tipo de esquizofrenia. E é nítido, porque você olha pra ela, nas reações, os trejeitos, ela não é uma pessoa normal. Não sei se ela voltar pra sociedade, se ela vai continuar fazendo tratamento e não cometer mais crime, né? Que é uma das coisas que acontece. Quando as pessoas que sofrem algum problema de psiquiatria, né? Psiquiátrico, que elas são presas por isso, e quando elas recebem um laudo de que elas podem voltar à sociedade, muitas não fazem o tratamento em casa e voltam a cometer crimes, né? Então isso tem que ser muito avaliado pra ela voltar, porque ela pode falar que tá bem, mas não tá, né? Uma coisa também que eu vi nas notícias é que ela falou que sofreu abuso sexual 2 vezes nesse instituto que ela tá e que ela fez a denúncia, mas que nada foi feito até o momento. Eu não vi mais uma notícia sobre isso. Eu também encontrei um relato de um paisagista que era tipo um jardineiro da casa dela na época, né? Em que ele falou que era uma pessoa muito calma, tranquila e parecia ótima para negócios, né? Sempre tem aquela coisa das pessoas que conviviam com ela, umas que conviviam muito íntimo, né? Tipo, os familiares falarem que era uma pessoa completamente conflituosa. E essas de fora, tipo, paisagista, falar que ela é uma pessoa legal e que
era ótima para negócios, né? O pai afirma que ficou muito chocado com o caso, né? E que ele ficou espantado, nunca imaginou que isso poderia acontecer. Ele achava que era só crise de adolescente mesmo que ela estava passando na época. Eu vi também que muitos vizinhos falavam que direto vários homens pulavam a cerca da casa e faziam muito barulho. E foi descoberto que esses homens eram namorados da Isabela. Mas eu só vi isso também, eu não sei se isso é verdade, eu não sei por que eles pulavam. Mas não foi uma nem duas vezes que a polícia foi acionada no local por causa de discussão dela com a mãe, né? Em casos assim, de criminologia, né, a gente analisa tanto o perfil da vítima como o perfil do acusado. Nesse caso, eu tô analisando o perfil aqui da acusada, que é a Isabela Guzmán. Eu não achei muita coisa sobre a mãe dela, eu só sei que ela morreu aos 47 anos, né, o que é muito triste, porque, sei lá, é sua filha e, tipo, você morre, né, sua própria filha te mata, mas, obviamente, também, eu não acho que a Isabela era uma pessoa normal, né, tanto que foi confirmado pelos exames. Então, é sempre essa dualidade aí, né. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixa aqui sua opinião sobre o caso, o que você acha sobre a Isabela Guzmán. Vocês acham mesmo que ela sofreu de algum transtorno esquizofrênico? Ou você acha que era uma perversidade mesmo, ou até psicopatia? Como vocês veem essa história? Vou deixar minhas redes sociais aqui. Eu produzo conteúdos de crime em outras redes também, só me acompanhar aqui. Todas as fontes estão no final das pesquisas. Toda segunda e quarta a gente tem vídeo novo aqui. E obrigado pela companhia.